Você já ouviu falar que os fundos imobiliários são aquele tipo de investimento que paga aluguel todo mês? Pois é, muita gente entra neles acreditando que é só comprar umas cotas e esperar o dinheiro pingar na conta. Mas o que quase ninguém te conta é que existe um detalhe, e ele pode fazer toda a diferença entre ganhar bem ou se frustrar. Hoje eu vou te mostrar exatamente como os FIIs funcionam de verdade, o que é essa história de fundo fechado, a diferença entre cota patrimonial e cota de mercado e, claro, como os dividendos realmente são pagos. Então fica comigo até o final, porque entender esses pontos é o que vai te ajudar a investir com segurança e fazer seu dinheiro trabalhar por você de verdade. E já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive dizendo que quer ganhar aluguel sem ter imóvel. Agora que você já entendeu que nem tudo é tão simples quanto parece, vamos ao ponto. Afinal, o que são fundos imobiliários? Os FIIs, como são chamados, são uma forma de investir no mercado imobiliário sem precisar comprar um imóvel físico. Em vez de financiar um apartamento ou uma sala comercial inteira, você compra pequenas cotas de um fundo que investe em diferentes tipos de empreendimentos: galpões logísticos, shoppings, hospitais, prédios corporativos e até títulos ligados ao setor imobiliário, como os CRIs. E o melhor, você pode começar com valores baixos, muitas vezes com menos de R$ 100, e ainda receber rendimentos mensais, que são os famosos dividendos dos FIIs. Mas aqui está a parte mais interessante e que explica por que esses fundos cresceram tanto no Brasil nos últimos anos. Você não precisa lidar com inquilinos, reformas, boletos ou burocracia. Tudo é gerido por profissionais especializados, que cuidam da escolha dos imóveis, dos contratos e da administração dos recursos. Ou seja, enquanto eles trabalham para manter o fundo saudável, você acompanha de forma simples, direto pelo home broker, e recebe sua parte proporcional dos aluguéis. Com mais de 2 milhões de investidores cadastrados na B3 e uma média de rendimento mensal entre 0,7% e 1%, os fundos imobiliários se tornaram uma das principais portas de entrada para quem quer viver de renda sem perder o sono com papelada. Mas calma, porque no próximo trecho eu vou te mostrar o que muita gente ignora. Os FIIs são fundos fechados e isso muda completamente a forma como você compra, vende e até entende o valor da sua cota. E é aí que muita gente se confunde na hora de investir. Depois que você já entendeu o que são os fundos imobiliários, vem um ponto essencial que muita gente ignora e que pode fazer toda a diferença na hora de investir. Os FIIs são fundos fechados, mas o que isso quer dizer na prática? Quando o fundo é criado, ele passa por uma fase de lançamento. É nesse momento que as primeiras cotas são vendidas aos investidores, levantando o capital que será usado para comprar os imóveis ou ativos. Depois dessa etapa, o fundo é fechado, ou seja, não é mais possível entrar ou sair diretamente com o gestor. As cotas passam a ser negociadas na B3, a Bolsa de Valores brasileira, como se fossem ações. E aqui está o ponto que muita gente descobre tarde demais. Diferente de um investimento em CDB ou Tesouro Direto, você não pode simplesmente resgatar o dinheiro quando quiser. Se quiser sair, precisa vender suas cotas para outro investidor no chamado mercado secundário. E isso tem consequências diretas na sua estratégia. Se o fundo tiver baixa liquidez, ou seja, poucos compradores e vendedores, pode ser que você não consiga vender na hora que precisa, ou tenha que aceitar um preço menor. Por isso, os FIIs são mais indicados para quem pensa em médio e longo prazo, e não para quem pode precisar do dinheiro a qualquer momento. Por outro lado, essa estrutura de fundo fechado tem uma grande vantagem. Ela dá estabilidade ao gestor, que não precisa se preocupar com saques repentinos. Assim, ele pode administrar o portfólio com calma, focar na rentabilidade de longo prazo e evitar vender imóveis ou ativos em momentos ruins do mercado. Em outras palavras, o fundo fechado protege o investidor de si mesmo, da pressa, do medo e da tentação de sair no momento errado. No próximo trecho, eu vou te mostrar como entender a diferença entre cota patrimonial e cota de mercado, e por que elas quase nunca andam lado a lado, e é exatamente aí que muita gente se confunde na hora de investir. Sabendo da estrutura dos fundos imobiliários e por que eles são fundos fechados, é hora de conhecer os diferentes tipos de FIIs que existem no mercado.
E entender essa diferença é o que vai te ajudar a escolher o tipo de fundo que mais combina com o seu perfil e seus objetivos. Vamos por partes. Os fundos de tijolo. Esses são os mais conhecidos. Eles investem em imóveis físicos de verdade, como shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas e hospitais. Aqui, o dinheiro que você recebe vem dos aluguéis pagos pelos inquilinos. É o tipo de fundo ideal para quem gosta da sensação de ser dono de uma parte de um imóvel, com renda mais estável, especialmente quando os contratos são longos e reajustados pela inflação. Hoje, com a retomada gradual do consumo e a valorização dos galpões logísticos, esses fundos voltaram a ter boa procura entre os investidores. Os fundos de papel já esses investem em títulos ligados ao mercado imobiliário, como CRIs, LCIs e debêntures. Em vez de receber aluguel, o rendimento vem dos juros pagos por esses papéis. Eles costumam ser mais sensíveis às taxas de juros. Quando a Selic cai, esses fundos ganham destaque porque os papéis tendem a se valorizar. É o tipo de fundo que costuma pagar rendimentos mais altos no curto prazo, mas que exige atenção à qualidade dos emissores. Os fundos híbridos, como o nome diz, eles misturam os dois mundos, imóveis físicos e papéis imobiliários. O objetivo é ter o melhor dos dois, estabilidade e diversificação. Esse tipo de fundo é ótimo para quem quer equilíbrio. Parte da renda vem de aluguéis e parte vem dos juros dos títulos. Hoje, muitos gestores experientes estão apostando nesse formato, justamente pela flexibilidade de mudar a carteira conforme o cenário econômico. Os fundos de fundos, também conhecidos como FOFs, e que funcionam como uma cesta de outros FIIs. Ou seja, você investe em um único fundo e, de quebra, já ganha diversificação automática, com exposição a vários segmentos do mercado imobiliário. É uma boa opção para quem quer investir, mas não tem tempo para escolher cada fundo individualmente. Em resumo, quer algo mais palpável e estável? Os de tijolo podem fazer sentido. Quer aproveitar os juros? Olhe para os de papel. Quer equilíbrio e flexibilidade? Vá de híbrido. Quer praticidade e diversificação? Os fundos de fundos entregam isso de forma automática. No próximo trecho, eu vou te mostrar algo que faz muita diferença na rentabilidade real dos FIIs, a diferença entre cota patrimonial e cota de mercado, porque é aí que muita gente se perde e acaba achando que o fundo está caro ou barato, sem entender o que realmente está por trás dos números. Sabendo os tipos de fundos imobiliários, chegou a hora de entender um ponto que confunde até quem já investe há um tempo: a diferença entre cota patrimonial e cota de mercado. E pode acreditar, essa diferença é o que separa quem investe com consciência de quem compra no impulso. Vamos simplificar. A cota patrimonial. Pense nela como o valor real do fundo no papel. É calculada dividindo o patrimônio líquido, ou seja, o total dos imóveis, títulos e dinheiro em caixa, pelo número de cotas emitidas. É como se fosse o preço justo contábil do fundo, baseado no que ele realmente possui. A cota de mercado. Já essa é o preço que o investidor paga na B3. Ela reflete as expectativas, o sentimento do mercado e o momento econômico. Em 2025, por exemplo, com os juros voltando a cair e a perspectiva de uma retomada no setor imobiliário, muitos fundos voltaram a ser negociados com ágio, ou seja, acima do valor patrimonial. E aqui está o detalhe que muita gente ignora. Essas duas cotações nem sempre andam juntas. Às vezes, o mercado paga mais caro, conhecido como ágio, porque acredita no potencial do fundo ou confia na gestão. Em outros momentos, as cotas ficam mais baratas, é o deságio, o que pode parecer uma oportunidade, mas nem sempre é. Negociando com ágio, quando a cota de mercado está acima da patrimonial, você está pagando mais caro do que o valor contábil. Isso acontece quando o fundo tem histórico sólido de dividendos, imóveis de qualidade e gestão reconhecida. Mas atenção! Fundos com muito ágio tendem a ter menos espaço para valorização adicional. Afinal, parte da expectativa já está no preço. Negociando com deságio, quando a cota de mercado está abaixo da patrimonial, parece que você está comprando com desconto, e às vezes está mesmo, mas também pode ser um sinal de alerta. Talvez o fundo tenha imóveis com vacância alta, dívidas elevadas ou algum setor em dificuldade.
como ocorreu com alguns shoppings e lajes corporativas nos últimos anos. Por isso, o ideal é não olhar apenas para o preço, mas entender o motivo por trás do ágio ou do deságio. Um fundo descontado pode ser uma grande oportunidade ou uma armadilha disfarçada. No final das contas, o investidor inteligente é aquele que analisa valor e contexto juntos. Porque o preço mostra o que o mercado acha, mas o valor mostra o que realmente importa. E no próximo trecho eu vou te mostrar como funcionam os dividendos mensais dos FIIs, de onde vem esse dinheiro e o que você precisa observar para não cair em promessas de rentabilidade que parecem boas demais para ser verdade. Depois dessa explicação, você já consegue entender a diferença entre o valor real do fundo e o preço que o mercado paga. Vem a parte que mais atrai os investidores: os dividendos mensais dos fundos imobiliários. É isso mesmo. Os FIIs são um dos poucos investimentos no Brasil que pagam renda mensal de forma consistente, e é justamente por isso que tanta gente se interessa por eles. Mas de onde vem esse dinheiro? Os rendimentos dos FIIs vêm principalmente de duas fontes: dos aluguéis pagos pelos inquilinos dos imóveis, no caso dos fundos de tijolo, e dos juros dos títulos imobiliários, no caso dos fundos de papel. Funciona assim: o fundo recebe os aluguéis ou juros. Depois, são descontadas as despesas, como taxa de administração, manutenção dos imóveis e custos operacionais. E, por lei, o fundo precisa distribuir pelo menos 95% do lucro líquido aos cotistas, proporcionalmente à quantidade de cotas que cada um possui. O valor é pago diretamente na sua conta da corretora, geralmente entre o 10º e o 15º dia do mês seguinte. E tem mais uma boa notícia: na maioria dos casos, esses rendimentos são isentos de imposto de renda para a pessoa física, desde que o fundo siga algumas regras, como ter mais de 50 cotistas e cotas negociadas em bolsa. Mas atenção, isso não significa que o valor será o mesmo todo mês. Os dividendos dos FIIs variam conforme a performance dos ativos. Se um inquilino atrasa o aluguel, se o imóvel fica vago, ou se as taxas de juros mudam, e o valor que você recebe também muda. Por isso, o segredo está em olhar o histórico do fundo e a qualidade da gestão. Fundos com imóveis bem localizados, contratos longos e inquilinos sólidos tendem a manter a renda mais estável, mesmo em momentos de turbulência no mercado. E é aqui que entra o equilíbrio. Não adianta buscar apenas o fundo que paga mais. O que importa é a sustentabilidade desses pagamentos ao longo do tempo. Porque, no fim das contas, o verdadeiro investidor de FIIs não busca só um bom dividendo. Ele busca uma renda que continue vindo mês após mês, sem susto. No próximo trecho, eu vou te mostrar o ponto que muita gente esquece de analisar: a liquidez e o volume de negociação. E por que entender isso pode te poupar de grandes dores de cabeça na hora de vender suas cotas. Como você já entendeu de onde vem o dinheiro dos dividendos, tem um detalhe que muita gente esquece, mas que faz toda a diferença na prática: a liquidez. Lembra que os fundos imobiliários são fundos fechados negociados na B3? Pois é, isso significa que se um dia você quiser vender suas cotas, precisa ter alguém do outro lado disposto a comprar. Não dá para simplesmente apertar um botão e resgatar o dinheiro como em um CDB ou Tesouro Direto. E é aí que mora o perigo. Nem todo fundo tem boa liquidez. Hoje, o mercado de FIIs no Brasil já ultrapassa 2 milhões de investidores. E os fundos mais conhecidos, aqueles com gestão sólida e presença em índices como o IFIX, chegam a movimentar milhões de reais por dia. Mas, do outro lado, há fundos menores que mal registram meia dúzia de negociações diárias, o que pode travar seu dinheiro quando você mais precisar dele. Para você ter uma ideia sobre a liquidez, ou seja, quanto maior melhor, porque como é um fundo fechado, quando você precisar vender, tem que ter outra pessoa na outra ponta para comprar. Volume alto. Fundos que movimentam acima de R$ 1 milhão por dia têm excelente liquidez. Você entra e sai com facilidade. Volume médio. Entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão por dia, pode haver alguma dificuldade dependendo do momento do mercado. Volume baixo. Abaixo de R$ 500 mil diários, o risco aumenta. Você pode demorar dias ou até semanas para conseguir vender suas cotas. E tem mais: quanto menor o volume, maior a chance de precisar vender mais barato para encontrar um comprador. Por isso, antes de investir,
Sempre olhe o volume de negociação diário, informação que está disponível em qualquer corretora ou no site da B3. Um bom parâmetro hoje é buscar fundos que negociem pelo menos R$ 500 mil por dia. Isso já garante uma boa liquidez e te dá liberdade para movimentar seus investimentos sem dor de cabeça. Lembre-se, investir bem não é só escolher o fundo que paga mais, mas também aquele que te permite entrar e sair com tranquilidade, quando for necessário. No próximo trecho, eu vou te mostrar como reunir todas essas informações, tipo de fundo, cota patrimonial, dividendos e liquidez, para montar uma carteira equilibrada de FIIs, capaz de gerar renda mensal e crescer com o tempo, mesmo em um mercado que vive mudando. Como você já entendeu como funciona a liquidez dos fundos imobiliários e por que ela é tão importante, vem a parte que separa o investidor preparado daquele que entra só pelo hype, os cuidados antes de investir. Porque, diferente do que muita gente pensa, escolher um bom FIIs vai muito além de olhar qual está pagando mais dividendos no mês. Investir bem é entender de onde vem o dinheiro e se ele é sustentável a longo prazo. Vamos por partes. Primeiro, analise o histórico de dividendos. Olhe os últimos 12 a 24 meses de pagamentos. Fundos com uma renda muito irregular podem estar enfrentando vacância alta, renegociação de contratos ou má gestão. Hoje, com a retomada gradual do setor imobiliário e a queda dos juros, muitos FIIs voltaram a melhorar seus rendimentos, mas ainda vale ficar atento à consistência, não apenas ao valor pago. Segundo, conheça os ativos do fundo. Antes de investir, dê uma olhada no relatório gerencial e entenda onde o seu dinheiro está sendo aplicado. O fundo investe em galpões modernos ou em imóveis antigos? Os títulos de crédito têm bons emissores? A qualidade dos ativos é o que garante uma renda estável e duradoura. Terceiro, avalie a gestão. Um bom gestor faz toda a diferença. Pesquise o histórico da gestora. Quanto tempo ela atua no mercado, quais fundos administra e como se comportou em períodos de crise. Gestoras experientes e transparentes tendem a ter carteiras mais sólidas e decisões mais estratégicas, e isso se reflete diretamente no seu bolso. Quarto, observe a taxa de vacância. Nos fundos de tijolo, a vacância, ou seja, a quantidade de imóveis vazios, é um indicador essencial. Uma taxa muito alta significa menos receita e dividendos menores. O ideal é buscar fundos com vacância abaixo de 10%, sinal de boa ocupação e gestão ativa. Quinto, diversifique sempre. E, por fim, regra importante: nunca coloque todo o seu dinheiro em um único fundo. Diversifique entre diferentes tipos: tijolo, papel, híbrido e fundos de fundos. E também entre setores, como logística, lajes corporativas, shoppings e hospitais. Assim, se um segmento tiver um momento ruim, outro pode equilibrar sua carteira. Em resumo, investir em FIIs é muito mais do que buscar o maior dividendo, é sobre construir renda de forma inteligente e sustentável. Quando você entende o que está comprando, analisa os números e confia na gestão. O investimento deixa de ser um tiro no escuro e vira uma estratégia real de geração de patrimônio. Tendo clareza sobre esses pontos, vamos falar sobre uma parte que muita gente prefere ignorar, mas que impacta diretamente no seu bolso: os custos e taxas dos fundos imobiliários. Sim, investir em FIIs não é de graça. Existem alguns custos que já vêm embutidos no preço das cotas ou são descontados antes de você receber os dividendos. E entender isso é essencial para não criar falsas expectativas sobre a rentabilidade. Vamos simplificar. A taxa de administração é a principal taxa cobrada pela gestora do fundo, responsável por cuidar dos imóveis, contratos e relatórios. Ela costuma variar entre 0,5% e 1,5% ao ano sobre o patrimônio do fundo e já é descontada automaticamente antes da distribuição dos dividendos. Ou seja, quando o rendimento cai na sua conta, essa taxa já foi paga. Fundos maiores e mais líquidos tendem a cobrar taxas menores, enquanto fundos de nicho, como hospitais ou lajes corporativas, podem ter custos um pouco mais altos. A corretagem, algumas corretoras ainda cobram uma taxa por ordem de compra ou venda, mas a boa notícia é que a maioria já oferece corretagem zero para fundos imobiliários. Mesmo assim,
vale conferir se há custos ocultos, como taxa de custódia ou de movimentação. O imposto sobre ganho de capital. Os dividendos dos FIIs continuam isentos de imposto de renda para a pessoa física, desde que o fundo cumpra as regras da CVM, como ter mais de 50 cotistas e cotas negociadas em bolsa. Mas atenção! Se você vender suas cotas com lucro, paga 20% de IR sobre o ganho, e o pagamento deve ser feito via DARF até o último dia útil do mês seguinte à venda. As plataformas hoje facilitam esse cálculo, mas é importante ficar atento. A taxa de performance, alguns fundos, especialmente os de papel e híbridos, cobram uma taxa adicional quando superam um índice de referência, como o CDI ou IPCA. Essa taxa geralmente é de 10% a 20% sobre o que exceder o benchmark. Ela só é cobrada se o fundo realmente entregar um resultado acima da meta, mas vale sempre checar no regulamento. Os custos indiretos, além das taxas financeiras, existem os custos do dia a dia, manutenção de imóveis, reformas, seguros e impostos. Esses gastos são pagos pelo próprio fundo e reduzem o valor disponível para a distribuição de dividendos. Por isso, fundos com gestão ativa e eficiente tendem a manter essas despesas sob controle, e isso faz diferença no resultado final. A boa notícia é que todos esses custos já estão embutidos na operação do fundo, então você não precisa pagar nada à parte. Mas é fundamental saber que eles existem e comparar taxas entre fundos semelhantes. Uma taxa de administração muito alta pode corroer parte da rentabilidade ao longo dos anos, mesmo que o fundo tenha bons imóveis. Em resumo, antes de investir, olhe não só o quanto o fundo paga, mas também o quanto ele cobra para isso acontecer. Porque, no fim das contas, o segredo não é só ganhar bem, é manter o máximo possível do que você ganha no seu bolso. Depois de entender tudo o que envolve investir em fundos imobiliários, desde o tipo de fundo até as taxas e custos, dá para perceber que não é só comprar cotas e esperar o aluguel cair na conta, né? Por trás dessa renda mensal, existe todo um ecossistema de gestão, imóveis, títulos e decisões que influenciam diretamente o quanto você vai ganhar. E é justamente por isso que os FIIs continuam crescendo tanto no Brasil, porque quando bem escolhidos, eles podem ser uma excelente fonte de renda passiva, acessível e com isenção de impostos sobre os dividendos. Mas para isso funcionar de verdade, você precisa investir com consciência. Estude antes de investir, reserve um tempo para entender os fundamentos do fundo, ler os relatórios gerenciais e conhecer os ativos. Saber o que está por trás das cotas é o primeiro passo para investir com segurança. Comece pequeno. Você não precisa de muito para começar. Muitos fundos têm cotas a partir de R$ 100. O importante é ganhar experiência, observar o comportamento do mercado e aprender a lidar com as oscilações. Acompanhe seus investimentos, leia os relatórios mensais, acompanhe as notícias do setor e reavalie sua carteira de tempos em tempos. O mercado muda e bons investidores se adaptam. Pense no longo prazo. Os FIIs são investimentos de médio e longo prazo. Tenha paciência e reinvista seus dividendos. É assim que o efeito dos juros compostos começa a trabalhar a seu favor. E nunca se esqueça, olhe sempre para 4 pilares essenciais: liquidez, histórico de dividendos, qualidade da gestão e solidez dos ativos. Esses são os pontos que transformam um investimento qualquer em um patrimônio de verdade, porque no mercado financeiro não basta receber, é preciso saber de onde vem o dinheiro. E quando você entende o jogo, cada cota comprada deixa de ser um risco e passa a ser um passo concreto rumo à sua liberdade financeira. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar os fundos imobiliários de forma mais clara, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem também quer investir com consciência. Aqui a gente fala de dinheiro sem tabu e com propósito, para te ajudar a construir renda e estabilidade de um jeito que faça sentido para a sua vida.